Estamos de regresso na 21ª hora. Caso Banif em debate e com uma pergunta como mote: pode ou não uma notícia falir um banco? Miguel Tiago, boa noite. De tudo o que tem sido dito, que conclusões é que esteve a tirar e enfim, que resposta é que encontra para esta pergunta que estou a fazer? Bem, boa noite a todos. Eu acho que estamos aqui já a elaborar muitos equívocos. Em primeiro lugar, a notícia não ditou a insolvência do banco, quanto muito pode ter ditado uma uma quebra de liquidez que foi determinante para que o banco não pudesse ter outra opção a não ser a resolução e venda. Podendo haver, num cenário com outra liquidez, eventualmente poderia ter sido ponderada uma solução de banco de transição que poderia ter poupado aos contribuintes portugueses alguns milhões de euros, mas ainda assim seria muito ingênuo pensarmos que desde 2013 que o banco está intervencionado, o Governo da República de então PSD e CDS nada fez para conter os problemas do banco. Pelo contrário, os problemas do banco foram-se agravando. O Banco de Portugal, durante esses 2 anos, tanto quanto se saiba, nada fez a não ser trocar umas cartinhas com a administração do banco e com o Ministério das Finanças. Não há uma intervenção de auditores externos a não ser para validar contas. E o banco entra em default perante o Estado, se não estou em erro. Portanto, o banco não paga a dívida ao Estado, se não estou em erro, a partir de junho ou julho de 2013. Portanto, desde essa altura, pelo menos, o banco não tinha condições para pagar o empréstimo que o Estado lhe tinha feito, coisa, aliás, para a qual o PCP foi alertando ao longo do tempo. E seria um bocado, enfim, simplista estarmos a tentar concentrar a questão toda em torno de uma notícia. Agora, significa isto, como aqui também já foi referido, significa isto que a notícia não teve nenhuma importância no cenário que se verificou na altura do desfecho? Não, não pode significar. Em primeiro lugar, importa referir que a notícia não é verdadeira. A primeira notícia da TVI não reflete os factos, portanto, não estava naquele momento em cima da mesa a perda dos depósitos acima de 100 mil euros e mesmo a questão da Caixa Geral, que a Mariana Mortágua já referiu, nunca tinha estado fechada. Foi uma hipótese colocada. Portanto, e há ali 2 primeiras notícias em que surge como a parte boa do banco vai para a Caixa Geral. Isso é dado como notícia. Portanto, há várias incongruências entre a notícia e aquilo que já se sabe. Agora, outro equívoco em que estamos a elaborar não é se a comunicação social deve ou não deve dar notícias sobre o sistema financeiro. Enfim, a comunicação social deve reger-se pelo quadro legal da nossa República e, portanto, dentro das suas... cumprindo o seu papel, tendo em conta também a sua independência e autonomia, deve dar as notícias. A questão é se nós nos devemos dar ao luxo de ter um sistema financeiro que é tão frágil e necessita tanto do segredo que pode ser agitado por uma notícia. Ou seja, podemos nos dar ao luxo de ter um sistema financeiro que, para garantir as suas características fundamentais, ou seja, a capacidade de remuneração dos seus grandes acionistas, deve estar sujeito a uma instabilidade permanente e natural. Que o sistema financeiro, nas mãos dos privados, é naturalmente instável. Toda e qualquer estabilidade do sistema financeiro é uma farsa, é um embuste. Todos sabemos que o sistema financeiro é instável. O sistema financeiro é instável pelo simples motivo que os grandes acionistas dos bancos usam os recursos dos bancos para enriquecer, na prática. Eles não andaram a distribuir dividendos nos últimos anos. Nós vimos isso, no BES vimos isso. Andaram a distribuir capital. Andaram a descapitalizar os bancos para distribuir capital a si próprios. E quem pagou? Os portugueses. Os mesmos que tinham sido assaltados. Portanto, o assaltante está dentro do banco, leva o dinheiro e aquele que ficou sem o dinheiro ainda tem que lá meter o dinheiro outra vez através do Estado. E todos sabemos isto. E o Banco de Portugal e o Governo da República cumprem um papel que é: bem, sabemos que o sistema é muito instável, é naturalmente instável, só que não podemos dizer nada cá para fora, porque se dissermos, isto ainda piora. Portanto, a questão é, podemos dar-nos ao luxo de ter um sistema financeiro que está ao sabor, única e exclusivamente, dos caprichos e anseios dos grandes grupos de acionistas que o usam a seu bel prazer, usam em tudo. Usam na concessão de crédito, só concedem crédito aos negócios pelos quais eles próprios podem ter apetência. O país pode precisar mais de agricultura, mas se o sistema financeiro tem melhores rendimentos no imobiliário e na especulação, é para aí que canaliza o crédito, independentemente do nosso interesse nacional. Condiciona no crédito, condiciona na remuneração, condiciona nos juros, condiciona num conjunto de aspectos. E depois ainda condiciona nesta questão fundamental, que é
a solvência. Ou seja, por motivos de prudência, prudenciais, como se diz, os bancos têm que ter um rácio de capital. Ora, se eles descapitalizam o banco para favorecer os seus próprios negócios, ou os negócios que orbitam à sua volta, não interessa, então aquela descapitalização gera uma instabilidade. Enfim, é assim mesmo, não há outra volta a dar. Portanto, não podemos dar-nos ao luxo de ter um sistema. Agora, a notícia facilitou. Pois, mas é que às vezes, de ficar pelos pormenores, a notícia também provocou. Beneficiou o comprador, no caso, e não podemos ignorar, quer dizer, esse fator, porque a notícia, ao retirar a estabilidade, a liquidez ao banco, também desvaloriza o banco e faz com que o Santander o adquira por um preço melhor. E não podemos ignorar esta linha de acontecimentos. Sabemos o quê? Que o Santander começa a aliciar clientes do Banif durante o verão de 2015. Mas isso fazem com todos os bancos? Ou? Não, mas aqui há aqui uma característica muito específica. É que gestores do Santander... A Caixa Geral de Depósitos também tem tipos que Sim, mas há aqui características muito próprias neste aliciamento. É que há um movimento de depositantes do Banif que chegam aos balcões do Banif com a seguinte informação. Olha, fui contactado pelo Santander com a informação de que o banco iria fechar em dezembro e, como tal, quero saber o que é que tenho que fazer para levantar o dinheiro. E esta informação, segundo nos foi descrito na Comissão de Inquérito, e até agora ninguém a negou, foi um movimento muito anormal. Portanto, é claro que os bancos captam... Os bancos captam... Os bancos captam clientes, mas... O que eu estou a relatar é um facto. O que eu estou a relatar é um facto. O Santander insiste durante o verão com um conjunto de clientes... Não sei se isto está a incomodar. Quer dizer, eu estou a relatar um facto. Estava era que isto se limitasse a uma questão real, factual. Este é um facto. Há um movimento do Santander para aliciar clientes com esta informação. Há uma mudança na estratégia que o Governo vinha seguindo, porque o Governo vinha conduzindo um plano de reestruturação junto do Banco, o anterior Governo, e com a mudança de Governo pondera-se a Caixa Geral de Depósitos. E logo a seguir há uma notícia na TVI, que tanto quanto sei, é participada pelo Santander. E o Banco entra numa perda de liquidez muito acentuada e desvaloriza e perde o seu valor. O banco seria resolvido na mesma, sobre isso eu julgo que não há nenhuma dúvida. A questão é, seria resolvido e dava um banco de transição e nós poupávamos milhões de euros? Podíamos poupar, também não é líquido. Ou esta situação que deixou todos completamente bem, como vimos, não é? Sem nenhuma outra solução. Quer dizer, não é sem nenhuma outra solução. O Governo podia ter feito frente às imposições da DGCOM, mas não é essa a natureza. Há um tema que tem a ver com o Santander e com as ligações do Santander, de que o Miguel Tiago agora fez referência, que já lá vamos, mas não queria deixar de perguntar ao Carlos Abreu Amorim se o Governo não fez nada para evitar a fragilidade do banco, como disse o Miguel Tiago, e como é que era possível ter administradores do Estado dentro do banco que nada perceberam daquilo que estava a passar. Eu penso que eles perceberam muito bem, e a situação do banco desde 2013 até à saída de funções do governo da coligação PSD-CDS teve, como aliás foi dito e foi reconhecido praticamente por toda a gente e todos os intervenientes com responsabilidades, foi uma prioridade do governo. Agora, o facto de ser uma prioridade e o facto de se ter trabalhado muito, chama a atenção que a Sra. Ministra das Finanças, ex-Ministra das Finanças, disse que teve durante o tempo em que foi Ministra das Finanças, teve mais de 200 reuniões com o tema Banif. E, portanto, obviamente que isso não significa que era preciso arranjar uma solução e que a solução estava ali à mão de semear. Não. Houve muitos entraves, o principal dos quais foi a aprovação de um plano de reestruturação que tornasse possível a venda do banco. Agora, vamos cá ver. Sobre a pergunta inicial, eu também queria dizer alguma coisa. É que há aqui alguma confusão, dá-me ideia, não é? Em primeiro lugar, e antes disso, se me permite, houve aqui uma referência do Sérgio Figueiredo a uma das cadeiras vazias ser da anterior Ministra das Finanças. Era só o que faltava, que a anterior Ministra das Finanças, e já agora o atual Ministro das Finanças, que estão neste momento, neste processo, como intervenientes principais neste processo da Comissão de Inquérito do Banif, viessem à televisão prestar depoimentos, digamos assim, quase que em substituição daqueles
que eventualmente tem que dar no local adequado, que é a Comissão de Inquérito de Banif. Portanto, mas a doutora Maria Luís veio à televisão dois dias depois da notícia dizer que a culpa era da TVI. Neste momento há uma Comissão de Inquérito. Neste momento há uma Comissão de Inquérito. Eu por acaso também falei no atual Ministro. Mas eu estou a dizer exatamente a mesma coisa do atual Ministro. Eu não compreenderia que o atual Ministro fizesse uma coisa dessa natureza. Não me parecia, enfim, já estou à espera de tudo, mas não me pareceria muito institucional. Agora, há aqui uma confusão que tem que se dizer. É que é a seguinte. A questão da notícia ser verdadeira ou falsa é uma falsa questão. Porque a parte verdadeira, houve aqui o Miguel Tiago e a Mariana Mortágua disseram que a primeira notícia que surge no rodapé nessa noite na TVI é falsa, não corresponde à verdade. E o resto até dá a ideia que é verdadeiro. Tornou-se verdadeiro, ou seja, esta notícia, como disse a Mariana muito bem, conformou a realidade. Aquilo que na notícia não era exatamente assim, não correspondia à verdade dos factos, acabou por se tornar a verdade dos factos, porque levou, isto é objetivo, levou à perda e de uma forma muito acentuada. Mas deixe-me só terminar, eu vou concluir. É que acabou por fazer com que o banco perdesse valor. Houve uma fuga de depósitos que não tem qualquer paralelo. Não é isso que provoca a resolução. Tinha havido, de facto, uma quebra de depósitos, nomeadamente de grandes depositantes, a partir do momento em que houve aquela querela que alguns dos nossos telespectadores estarão lembrados no final de outubro, depois de umas declarações um pouco bombásticas de António Costa sobre os casos que estavam aí escondidos para aparecer, e houve nessa altura uma ideia de que o Banif poderia ser um desses casos. E houve nessa altura uma fuga de grandes depositantes. Mas não há nada de comparável àquilo que se passou. Curioso, a única pessoa a dizer o nome Banif foi a ex-ministra das Finanças e não o atual já tinham havido artigos nos jornais. Se toda a gente sabia, então a situação era mesmo grave. Participamos em debates sobre isso. Sim, ao Carlos Abraão, ou toda a gente sabia, a situação era mesmo grave, ou a situação não era grave e ninguém sabia. Vai já falar, deixa-me só concluir. Aqui o ponto fundamental é este. Havia um processo de venda que se tinha iniciado no dia 11. A notícia sai no dia 13. A TVI aqui tem que assumir um papel. Eu não sei quais foram os procedimentos jornalísticos para que fizeram com que a notícia fosse colocada. Agora, uma coisa é certa. A TVI foi instrumentalizada. Eu acho que a TVI só ficava bem acabar por reconhecer isso. Não sei por quem. Provavelmente por quem é a fonte. O Sérgio Figueiredo não diz quem é a fonte e é outra cadeira vazia que está aqui. Vai acabar por ter que o dizer. Deixe-me dar-lhe essa novidade, que provavelmente não será muito. Se não o disser na Comissão de Inquérito, vai ter que o dizer em sede de Tribunal de Recurso, porque aí o segredo profissional já não poderá ser oponível, e aí terá que, se o Tribunal assim o entender... Está-me a dizer que eu vou ser chamado a Tribunal? Está-me a dar uma notícia. Não, estou-lhe a dizer que vai ser chamada a Comissão de Inquérito. E se na Comissão de Inquérito não quiser revelar isso, provavelmente haverá recurso para Tribunal. É uma revelação ou é uma ameaça? Revelação, não é uma ameaça, é a ordem natural das coisas. Porque não é a primeira vez que isso acontece. O segredo profissional cai em sede de Tribunal de Recurso e, nesse caso, em sede de decisão do Tribunal da Relação, se o Tribunal da Relação assim entender. Agora, é fundamental saber aqui, para saber se houve crime de manipulação de mercado, porque é isso que estamos a fazer, e abuso, estamos a falar, e abuso de informação privilegiada, é preciso saber quem é a fonte, caso contrário estamos aqui a especular e a dizer coisas extraordinárias, como disse aqui o Camilo Lourenço, por quem eu tenho uma grande consideração, mas que disse que, para já comparou, o que me parece uma coisa extremamente negativa, não é a primeira vez que se faz isso, que é comparar este caso do Banif com o caso do BPN e com o caso do BES, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O caso do BPN e o caso do BES são casos que partem de factos criminosos, este não. O banco tinha problemas de gestão, tinha problemas na sua própria configuração, mas não são factos criminosos. Até agora, o BES também não são factos criminosos. A não ser na questão do Banif Brasil, não há qualquer indício, depoimento ou documento que nos faça presumir o BES também não que há cai por factos crime. criminosos. O BES não cai por crime. No BES havia, mas não é por isso que cai. Carlos, voltamos ao Banif. Agora, deixe-me só dizer, eu vou com isto que eu termino mesmo. Obviamente, como disse o João Galamba, nós não estamos aqui, nem sequer na Comissão de Inquérito, para absolver e condenar quem quer que seja. Mas eu espero que este debate também não seja para absolver quem quer que seja. Estamos a falar de responsabilidades, porque é isso que está aqui em causa e é isso que a Comissão, em princípio, serve. Não é para falar em nome do Tribunal, muito menos em nome do Ministério Público.
Não sei se há crime no BES, está a dizer. Os tribunais ainda não disseram. Que eu saiba, ninguém foi julgado, ninguém foi condenado. Quer dizer... Ninguém foi condenado. Muito bem, ninguém foi condenado, mas que há indícios de crime. É uma afirmação que se eu fizesse enquanto jornalista e se eu desse essa notícia, eu tinha problemas. Eu seguro... Não tinha, de maneira nenhuma, porque o processo está a correr, há investigações, há buscas e, portanto, há indícios muitíssimo fortes na prática de crime. Tal como no depois vai haver condenação ou não, no Banif, soubemos que havia indícios de atos dolosos ditos pelo seu Presidente e Supremo, que não participou ao Ministério Público, que não se demarcou, que não denunciou. Disse depois, não é? E quando se insinua sobre a ligação ao Santander, é preciso perceber que há uma infâmia, um insulto aqui, porque o que está a dizer... Mas não é o meu caso, porque eu não falei disso. O que está a dizer, mesmo quando se pergunta, não é? As perguntas não são todas inócuas, não é? Quando se pergunta e quando se sublinha o Santander é espanhol, o acionista da TVI é espanhol, o que está a dizer é que alguém do Banco Santander liga para alguém da Prisa, que por sua vez liga para a administração da Medicapital, que liga para uma redação e que a redação coloca a notícia. Portanto, se alguma coisa eu posso afirmar aqui no tribunal, não sei o quê, é quem não deu. E o Santander não deu a notícia. O Santander não deu a notícia. Eu nem sequer sabia que o Santander era acionista da Prisa e pelo que vim a saber depois, e era residual. Tinha 4%. Portanto, o que eu posso afirmar é que da administração desta empresa, desde que eu cá estou, há 14 a 6 meses, eu nunca recebi nem um telefonema para colocar, ou para tirar, ou para alterar notícias, o que quer que seja. Porque isso é ofender o brilho profissional das pessoas, o meu e da redação toda, não é? Portanto, se me pedirem para revelar a fonte, provavelmente vão-me prender. Não vão prender. Só sob tortura, só sob tortura, e mesmo assim... Não era o primeiro jornalista que era obrigado a revelar a fonte pelo Tribunal de Relação. Não é uma questão de ser obrigado ou não, é a gente saber se revela ou não revela. E eu, evidentemente que a notícia passou por mim, mas também o tranquilizo que não sou eu que estou na origem da notícia. Portanto, o que torna ainda mais inverosímil essa tese da cabala espanhola. Mas é que vamos cá ver. Mas há essa cabala espanhola. Está bem, mas não é minha tese de certeza absoluta. Mas eu não estou a falar consigo. Estou a falar sobre... Ainda se falou há pouco da ligação à Espanha. Há uma eurodeputada que, por acaso, vai assumir brevemente a responsabilidade de supervisão do Banco de Portugal, que coloca essa questão à Comissária Europeia. E eu estou a responder. Não há ligação qualquer, nenhum nexo de causa e efeito entre o Santander e a notícia. Eu só queria, de qualquer forma, porque ficou ali há bocado lançado pela Mariana e já repetido aqui por alguém sobre a falsidade da notícia. E eu gostava, Pedro, se me permitires, em 30 segundos, dizer o seguinte. Portanto, estamos num domingo à noite. Os bancos estão fechados. Estás a ir ao fact-checking de que a Mariana falava. Os mercados estão fechados. E a afirmação do Carlos Abrão Morido que é falsa a informação que vem no rodapé. Não, a primeira. Da segunda... E do Presidente da CMVM, já agora? O Presidente da CMVM e o Governador do Banco de Portugal falaram na segunda-feira de manhã porque nem pediram para fechar os balcões, nem sequer suspenderam a cotação do mercado. O Banif não teve a sua cotação suspensa. E a notícia que às 23h06, que é a versão final, após um conjunto de atualizações, a primeira informação que nos chega, de facto, estava desatualizada em 5 dias, não era em 5 meses. E não era um cenário, era um pedido. O Ministro das Finanças pediu por escrito à Comissão Europeia que a solução, integração dos ativos bons na Caixa Geral de Depósitos fosse aceita. E por escrito, a Comissão Europeia não consentiu essa solução. Portanto, não foi um cenário teórico em conversas informais. Mas a primeira notícia também diz que os depositantes vão perder acima dos 100 mil euros. Vamos cá ver. Não, exatamente, porque era a aplicação. Era a aplicação. Mas espera lá, era a aplicação do Fundo de Garantia de Depósitos. Quem nos está em casa a ouvir não está a perceber o que é que foi a notícia. E eu vou ler. Banif, 2 pontos. A TVI apurou que está tudo preparado para o fecho do banco. Isto não é uma notícia para provocar o pânico. A parte boa vai para a Caixa Geral de Depósitos. Vai haver perdas para os acionistas e depositantes acima dos 100 mil euros e muitos despedimentos. Banif poderá ser intervencionado esta semana. Valha-me Deus. Certo. Quer dizer, qual é o efeito automático disto? Carlos, é uma corrida aos depósitos, é exatamente aquilo que se verificou. Às 10h18 da noite do domingo. Peço desculpa. Não, no dia seguinte, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Peço desculpa, porque o trabalho de atualização foi feito. Foi feito. E às 23h06... A TVI apurou que está tudo preparado para a resolução do banco. Estava.
Está em estudo recorrer à Caixa de Depósitos. Estava em estudo. Vai haver perdas para os acionistas? Houve. E depositantes salvaguardados mesmo acima de 100 mil euros. Está escrito às 23h06. Portanto, se quer contar a verdade toda, tem que contar a verdade toda. Não é esse não o texto. Vai haver perdas para os acionistas e depositantes. 23h06, mas isso não é uma questão de opinião e estamos aqui. Há registros, há gravações, vai ver. A notícia foi sendo mudada ao longo das horas. Foi atualizada domingo à noite e isso não é pouco relevante. Não há mercado aberto, não há delegações abertas. Está tudo online. E eu volto a dizer, o Banco de Portugal não viveu esse pânico que você está a dizer. Mas viveram as pessoas? Não viveram, não. As pessoas foram salvaguardar o seu dinheiro. Porque o BES fechou. O BES infligiu perdas grandes aos seus clientes e investidores e não foi por haver notícias. Se quer que lhe diga, foi porque não, por ausência de informação e transparência. É exatamente o contrário. Porque é muito fácil. É muito fácil nós ouvirmos um gestor dizer que o banco era péssimo. Mas não foi um gestor, Estava foi mal o Dr. António Varela, foi o Dr. Jorge Tomé, foi o Dr. Luís Amado. Todos. Foi uma série de pessoas mal com gerido, que responsabilidade. havia indícios dolosos. Nós até nesta reportagem que demos, nesta peça que faz um resumo, que é o que é possível em 15 minutos, o próprio Jorge Tomé dizer que veio do Brasil com os cabelos em pé a dizer que provavelmente o Banif podia implodir a partir do Brasil. E não acontece nada. E não se faz nada. E já agora, as comissões de inquérito ou o Parlamento só servem para medicina legal, que é para ver como é que o morto faleceu e quem é que é o responsável. Não se sabia que o banco estava incapacitado de devolver ao Estado 125 milhões de euros. Não havia sinais de que alguma coisa ia acontecer. Porque é que somos todos agora defensores da moral e de... Mas quem é que aqui é defensor da moral? Eu peço muita desculpa, mas quem é eu não sou da moral. Isso é uma visão manicaísta que está aqui a querer impor, que não estou mesmo a perceber. A única coisa... Não, a questão é esta. Eu dirijo uma estação de televisão em que tenho factos que me permitem avançar que a resolução vai avançar. Vou pedir permissão a quem para dar esta notícia? Mas alguém está a dizer que tem que Ministério pedir permissão Público, a alguém? Mas, não é? Mas eu acho que essa é uma falsa questão. Acho que é uma falsa questão. Ou seja, o jornalismo também é um risco. Ou seja... Mas eu não estou a queixar. Não, mas é que o jornalismo também é um risco e os jornalistas têm que assumir esse risco. Ou seja, ninguém põe em causa o direito, nem é o direito. Se calhar é até o dever ou a obrigação de dar a notícia. Agora... João, se a notícia fosse falsa, eu tinha um problema grave. Não, eu tinha de ter demitido, não estava aqui. Eu acho que... não era falsa. Sim. Mas é que a notícia fez a realidade. Se eu notícia fez a realidade. A realidade, uma semana depois. Se eu der uma notícia falsa e a seguir a for corrigir, não significa que não tenha dado uma notícia falsa. Não é isso, é que aqui o Sérgio tem razão. A realidade é que fez a notícia. Não. E já agora, acrescento até uma coisa àquilo que o Sérgio disse. Os sinais crescentes de irritação por parte da Comissão Europeia, aliás, da DGCOM, até do BCE, em relação à forma como o processo estava a ser conduzido no Banif. 8 planos de restauração chumbados, convites para encontrarem acionistas para o banco e tudo aquilo que caiu em saco roto. Essa armadilha do ou foi a notícia, ou foi a notícia, ou foi o processo. O problema do banco já existia, era grave. Só para completar o que eu estava a dizer. Vamos ouvir o João Galambas já agora, porque é o que tem falado menos até agora. Eu estava só a dizer que o jornalismo é um risco, porque eu acho que se entendem que estão criadas, estão perante o conjunto de informações necessárias e suficientes para dar uma notícia, deem, mas também têm que ser suficientemente responsáveis para, se alguém entender que essa notícia foi irresponsável, errada ou o que for, e entender processar a TVI. Qual é a sua opinião, eu confesso que não vou processar a TVI, portanto... Acho que não há... Não, agora, quando eu digo um risco é... Entendem que a notícia deve ser dada e que faz parte da liberdade da imprensa dar aquela notícia. Também faz parte da liberdade de depois as outras pessoas processarem a TVI se entenderem que a TVI se comportou irresponsavelmente. Mas depois servem para isso. E depois vão para a TVI. Ou seja, quem processar a TVI, se alguém processar a TVI, ou processar o Sérgio Figueiredo, ou processar o jornalista que deu a notícia, ou processarem quem quiser, esse é um risco que todos os jornalistas que dão e depois irão a tribunal defender o seu caso. Agora, não me parece, voltando aqui, nós podemos ter... na minha opinião, obviamente, há quem defenda coisas diferentes. Eu, por exemplo, não concordo com o Carlos Abreu Morim a dizer que a notícia TV informou o que se vai passar a seguir. Eu estou convencido, é a minha posição, de que
o que a notícia TVI simplesmente fez, foi o que eu disse há pouco, numa casa a arder, atirou mais gasolina para cima da fogueira. Não criou o fogo, nem é responsável pelo fogo, e a casa de facto estava a arder e iria arder até aos alicerces. E, portanto, Essa é a parte que tu não sabes. eu estou com... Porque é que ia haver sempre resolução? Já sabemos. Eu aqui posso afirmar com toda a certeza que ia haver resolução. Claro que havia Porque resolução. há documentos desde o final de setembro, outubro e novembro de responsáveis políticos, inclusive da Ministra das Finanças, diz Mário Centeno, que lhe foi dito em pessoa, e não há testemunho contra testemunho, não há documento, mas há documentos e vários da Comissão Europeia e do Banco de Portugal a dizer que a alternativa é ou resolução ou a liquidação. A única maneira de não haver resolução... A única realização pública, mas a única maneira... Só havia uma... Isso precisava de uma resolução. Só havia uma maneira... Só havia uma maneira de não haver resolução. Que obviamente que é uma hipótese que é teoricamente possível e portanto não é impossível teoricamente, mas é altamente improvável, que era haver alguém naquela semana que desse mais de 825 milhões de euros pelo banco. Ou seja, que desse naquela semana mais do que qualquer investidor ao longo daqueles 4 anos deu pelo banco. Muito mais. E, portanto, tinha que aparecer uma proposta única, singular, sem comparação com nada do que tivesse acontecido até o momento, para não haver resolução. Se me perguntar, era provável, mesmo sem notícia da TVI, que alguma dessa oferta de compra aparecesse? Bem, podia haver um maluco que desse 826 milhões de euros pelo banco. Ou seja, um maluco que até agora nunca tinha dado. Portanto, eu considero que com as informações que temos, com as declarações de vários responsáveis, até à notícia TVI, com o estado do banco em termos de capital e em termos de liquidez, com o incumprimento material reiterado ao longo de 3 anos do plano de recapitalização que implicava que a ajuda de Estado fosse ilegal, porque a ajuda só era legal se o banco reembolsasse os termos, o Estado, nos termos que estavam definidos no plano de recapitalização. Isso viu-se logo que era impossível. Não foi em 2015, viu-se logo em 2013, pouco tempo depois do plano aprovado, viu-se logo que isso era impossível. Portanto, por todas estas circunstâncias, tudo o que aconteceu ao longo daqueles 2 anos e meio, penso que era inevitável o banco ser resolvido, a não ser que aparecesse uma oferta que nunca tinha aparecido até então e que muito dificilmente apareceria. Então, o plano A do Governo era uma resolução. O plano A do Governo era a A aprovação notícia do da plano mais TVI é apenas... Tinha uma resolução. Esse era o A plano notícia A. da TVI é apenas... Tinha uma resolução. Também dizem assim, a notícia da TVI favoreceu o Santander, porque o Santander degradou o banco e o Santander pôde pagar mais barato. Bem, mas o banco que comprou também valia menos. Portanto, quer dizer, não é possível dizer... Casa Abrão Amorim, eu não sei se funciona não agora. O Santander, se degrada um banco que perde valor, paga menos por ele, sim. Mas também tem um banco que vale menos. Ou seja, nós só por esta razão, eu não estou a dizer que depois de analisadas as continhas não poderemos chegar eventualmente à conclusão que o Santander... Eu não estou a dizer isso. Agora, do simples facto do banco ter sido desvalorizado, e eu penso que isso é inequívoco, quer dizer, aquela notícia TVI bem não fez, depois podemos discutir o grau de gravidade, mas bem não fez. Agora, também não sei se é inteiramente correto dizer que o Santander beneficiou daquilo, porque o Santander, sim. Há quem diga que foi uma doação. Mas é legítimo fazer a pergunta. Claro que é, eu não estou a dizer, claro que é, e deve ser avaliada, deve ser tentado perceber se é, comparar as ofertas, porque também não temos nenhuma oferta antes da notícia da TVI e do Santander para comparar. Não, temos. Há perguntas que ofendem. Posso-lhe fazer aqui várias perguntas? Ou é aquela que chegava quase aos 500 milhões? Não parece provável. Eu estou habituada Estava a a ser olhar. negociada. Sim, mas a outra era de 150. É uma questão de valores e de juízo de comportamentos, porque isto não é uma questão crítica, não é? Por a hipótese de que, para além do que de jornalismo, aconteceu mais qualquer coisa aqui, e não é uma pergunta, nem é uma crítica. Continuamos aqui É a um elaborar. julgamento comportamental. Mas os jornalistas podem presumir isso em todos os casos. Na política, não houve só política, que houve outras coisas quaisquer. Claro, mas se o fizer... Pronto. Se eu É o nosso dever, é questionar a realidade e o enquadramento legal em que ela ocorre. Só dizer uma coisa que há Se eu bocado insinuar que disseste você é esta história do desonesto, mensageiro. vai reagir. E eu não posso... Mas fazer uma pergunta é insinuar. Não. Mas, ou seja, tu há bocado disseste, há uma coisa que eu também não aceito de jornalistas, que é a ideia que são mensageiros neutros. Ou seja, os jornalistas não são uma espécie de veículo neutro, que é uma espécie de encarnação da liberdade de imprensa, que presta, obviamente, um serviço inestimável a uma sociedade aberta. No entanto, não são veículos neutros, nem são meros mensageiros, também são atores. E por isso é que há bocado falei do risco. Portanto, os jornalistas têm o dever e a obrigação de dar as notícias que entenderem dar, sendo também necessariamente responsabilizados pelas notícias que dão e pelo efeito dessas notícias. Como é que são responsabilizados? São responsabilizados com os tribunais, obviamente. Portanto, não podem ficar muito chocados quando alguém critica o papel de um mensageiro
Porque um jornalista é sempre ator. E os jornalistas têm que ter consciência que são também atores. Felizmente. Obviamente que isto não serve para os jornalistas se sentirem inibidos na sua função, mas para serem responsabilizados por todos felizmente os nós outros nas estamos a coisas que discutir dizem e que novamente fazem. offshores porque o jornalismo cumpriu uma missão. Sim. Não é? E não vamos... E quem é que distingue a investigação boa da Não é bem investigação assim. má? Ainda o ano passado apresentámos propostas e não foi por causa dos jornalistas. Não, mas Estas outras. Está nas notícias porque os jornalistas puseram nas notícias, mas não se está a falar disso porque está nas notícias. Sabia-se que existiu e sabia que havia pois. contas. Agora, transações documentadas, a profundidade desses movimentos. Sim, mas já... Não tínhamos, quer dizer, e isto não é um facto só por haver notícia. Isto não é novo. O que é novo aqui é que há um banco que está em grandes dificuldades, há um banco que não tinha viabilidade e há um banco que é vendido. Mas isso não é... Que está ligado a... Mas isso não é assim. Não é assim. Não é assim novo. porque acabas Não é de assim. ouvir. Vamos cá ver. Aquilo que foi dito agora aqui pelo Sérgio Figueiredo e que foi dito pelo João Galamba não corresponde à O realidade. banco não estava em dificuldades. Vamos cá ver. Não, claro que o banco estava em dificuldades. Não ia haver resolução. Estava em dificuldades desde antes de 2012. Não ia haver resolução. Não sabemos. A resolução tornou-se inevitável, sobretudo nos termos em que foi feita, a partir do momento em que houve um conjunto de acontecimentos. Um deles é exatamente a notícia da BCE tinha TVI. Um deles é a comunicado ao notícia Banco da de TVI, Portugal que que ia tornou inevitável essa solução. Enfim, inevitável na perspectiva do governo que estava em Esta leitura é muito Desculpe lá, mas o que é uma resolução? Já agora, para as pessoas perceberem, o que é uma resolução? É separar a parte boa de um banco da parte má. Qual era o plano do governo? O plano A do governo era fazer um legacy, que é separar uma parte boa de uma parte má. Chamei-lhe o que isso ainda pode chamar um pífaro, mas é uma resolução. Em setembro de 2015, o governo está a acertar com a Comissão, com as entidades europeias, um plano feito, e também éramos nós pagar. Plano N+1, que tinha um conjunto Era uma de passos resolução, e essa era a Carlos Alves. estratégia que o governo estava a fazer. E depois houve uma série de questões e houve aquilo que, enfim, Luís Amado definiu como uma espécie de vazio político que teve a ver com a transição de um governo para o outro, que inviabilizou esse plano. Além, também Esse é bom plano ver... era uma resolução. Não, mas esse plano era uma Só que o resolução bail-in, com um conjunto, a distribuição, com um conjunto de situações, a distribuição de com um custos conjunto não estava de bem condições, feita, não mas propriamente era uma aquilo que resolução. aconteceu. Não foi aquilo que aconteceu. Era uma resolução Agora, vamos cá ver. porque O mínimo resolução que se mal pode feita, dizer, agora importa o mínimo dizer que se pode dizer dos efeitos ou das consequências É porque há pessoas que da podem não saber o que é notícia uma da TVI resolução, não é? é que Nós foi o estamos aqui a golpe falar de uma resolução, misericórdia. as pessoas podem Ou não seja, saber o que é evidente que o banco estava doente, é evidente que o banco estava numa péssima situação e é evidente que aqueles últimos 2, 3 meses foram dá um jeitão. Mas dá um jeitão ao PSD esta ideia de que foi a notícia que deu cabo do banco, não é? Quer dizer, nós tivemos o banco 2 anos e meio nas mãos do governo, o governo tinha lá um administrador, meteu lá 1.100 milhões de euros e depois foi uma notícia que deu cabo do banco. Não. Isso dá um jeitão, não é? Mas vamos lá ver. Mas isto não entra no simplismo do ou a notícia ou o processo. Não. Há uma confluência de fatores e a notícia agravou. O que eu digo que entrou-me um cadáver neste estúdio no dia 13. E é uma coisa que eu não consigo perceber, é como é que se cria a percepção de que a TVI assassinou um morto. E isto ainda está presente num debate que, se quer ou não, está contaminado pela política e por visões que são muito alinhadas com aquilo que foi a condução política deste processo. Portanto, isto também não é, tal como a imprensa, não é um debate inócuo. Não estamos aqui perante 5 eunucos que não têm qualquer visão parcial do assunto. E isto, a única coisa que é relevante aqui neste aspecto é a imprensa não entrar nessa dependência. Nós somos independentes. Não podemos ter dores de parte aqui de direita ou de esquerda. Noutros momentos, eu já estive confrontado com situações e com decisões editoriais, porque tem que haver decisões editoriais, que deram muito jeito a quem agora se queixa. O engenheiro Guterres, o famoso esquema Parteste, estava a violar a lei das privatizações. Porque os encaixes que estavam a ser feitos naquela sofreguidão de entrarmos no euro, que era muito relevante Portugal aderir à moeda única, estava a injetar como receita corrente 100% das receitas das privatizações. E pressionou-me, mais do que uma vez, para não dar a notícia em nome do interesse nacional. Porque Portugal corria o risco de não entrar no euro. E havia uma decisão que devia ser tomada. Se devíamos conservar aquela informação ou não. E se queres que diga, 16, 17 anos depois, já não sei quantos, ainda bem que o fiz. Sabes porquê? Porque o engenheiro Guterres, naqueles governos, estava a gastar dinheiro que não tinha.
E fazer isso foi salvaguardar os interesses dos contribuintes. E a direita, na altura, convocou conferências de imprensa louvando o jornalismo independente porque lhe deu jeito politicamente. Portanto, a gente Ficaremos sempre por saber qual é o verdadeiro intuito. Ficaremos sempre por saber se o intuito das notícias é salvar dinheiro aos contribuintes. Neste caso, não salva. Não é a minha missão, não é a minha missão. Mas então também não podemos não é a minha entrar neste missão debate com esta candura de que as notícias poupam. Quer dizer, portanto, as notícias procuram a oportunidade da notícia. Temos que compreender isto. A questão que lhe fiz é que ainda ninguém conseguiu responder se vale a pena o prejuízo que temos por ter um sistema financeiro nas mãos de agiotas e especuladores, se vale a pena. Porque este sistema só vive na sombra, só sobrevive na sombra. No dia em que se abrirem as portas com claridade para ver o que se passa dentro da banca, a banca como nós a conhecemos desaparece. Portanto, a banca privada, tal como a conhecemos, só sobrevive se for atrás de um biombo. E é por isso que o Banco de Portugal é um biombo. É pública. O quê? O que é que isto tem a ver com gestão privada? A Caixa Geral de Depósitos. Mas ninguém andou a roubar os dividendos à custa do capital da Caixa. O que é que isto tem a ver? E os dividendos que a Caixa deu são nossos. Quanto é que o Estado, os contribuintes já injetaram na Caixa nos últimos anos? Quanto é que já tiraram da Caixa nos últimos anos? Não tiraram nada, nos últimos anos não tiraram nada. Nos últimos anos não, porque estamos perante uma crise financeira. Não vale a pena estarmos aqui a criar dois grupos. Estes são maus, aqueles estão bons. São bons. Esta má gestão e os crimes acontecem em bancos públicos e bancos privados. Em primeiro lugar, deixa-me passar a palavra à Cecília Meirelles e também à Mariana Mortágua, que tem estado é que o risco privado nunca o assume. O privado nunca assume o risco, somos sempre nós que vamos assumir o risco do privado. Aliás, está aí a história do BES e do BPN e do BPP e do BES. Uma grande diferença. Gostava que deixasse 2 ou 3 ideias sobre aquilo que foi dito nos últimos minutos para alimentarmos a discussão e o debate. Provavelmente posso não voltar a ter esta oportunidade. Eu acho que houve aqui um grande equívoco. Nós estivemos a discutir coisas muito diferentes. Uma coisa é a discussão deontológica da decisão editorial da TVI. E essa é uma discussão, eu digo-lhe com toda a honestidade, não tenho certezas nenhumas absolutas se a decisão foi certa ou se foi errada. Nem me cabe a mim ter essa opinião. Uma coisa muito diferente disso é debater se a notícia foi ou não foi relevante. E é óbvio que a notícia foi relevante. Se foi muito relevante, se foi um bocadinho relevante, se foi extraordinariamente relevante, já percebemos que pensamos todos de maneira diferente. Eu acho que foi o único fator, com certeza que não. Foi um fator importante e muito relevante. Na minha opinião, sim, admito que haja opiniões diferentes. E dizer isto não é criticar a TVI, não é criticar a liberdade de imprensa, nem é fazer insinuações, nem é ofender ninguém. É fazer aquilo que é o meu trabalho, fazer perguntas relevantes para aferir aquilo que se passou com o dinheiro público e com a banca, que é um setor importante. Mas acredita que tenha sido possível que eu acho uma que é o trabalho dos influência do jornalistas Santander na Prisa na TVI até ser emitida a notícia? Ouça, eu não faço. Tendo em conta as perguntas que fez. Pequena ideia. Acho que é possível, é provável. Olha, com franqueza até lhe digo, não me parece provável. Porque se eu quisesse fazer, provavelmente faria num sítio menos suspeito. Mas não me cabe a mim saber isso. Eu não tenho que saber isso, eu não tenho que ter opinião sobre isso e, muito francamente, não tenho. Acho que a fuga pode ter vindo daí, pode ter vindo de qualquer das outras entidades que tinha a informação, que também não são tantas quanto isso. Portanto, se houver interesse em descobrir, não será difícil lá chegar. Agora, eu não tenho essa vocação. Eu sou deputada, cabe-me fazer as perguntas que me parecem relevantes. Não me cabe fazer investigações judiciais. Não é a minha função nem servir de detetive, porque isso eu não sei fazer. Agora, com franqueza, acho que o debate que tivemos aqui foi interessante, faz sentido neste último tempo, mas eu fiquei desconfortável no início, porque houve um momento em que achei que a simples ideia de fazer perguntas seria desconfortável, ou seria uma crítica. E eu gostava de deixar claro uma coisa, eu tenho todo o respeito pela liberdade de imprensa e pela liberdade de expressão. Nunca condicionei ou tentei condicionar. Agora, liberdade de expressão também é um direito que eu tenho, mas é um dever que eu tenho porque eu represento pessoas que em mim confiaram para isso. E, portanto, desculpem a franqueza, mas houve um momento em que eu senti que quase estava aqui para levar um raspanete por me ter atrevido a fazer perguntas que, porventura, alguém podia ter entendido como uma crítica à TVI. E isso também é um condicionamento
que eu acho que pode ter sido só uma impressão minha, é possível, mas que do meu ponto de vista a franqueza também não é aceitável e acho que todos sentimos um bocadinho. E isso também é condicionamento e da mesma forma que eu jamais condicionaria, também não podia mesmo que quisesse, mas jamais o faria. Mas mudou de opinião ao longo do debate, espero. Ao longo do debate mudei de opinião, mas no princípio acho que não foi só eu. Mariana Mortágua, que balanço é que faz destes últimos minutos e das declarações que foram feitas e o que gostaria de acrescentar relativamente ao que já foi dito? Eu não gosto de debates que parecem o que não são ou que não são o que parecem. E por isso, se estamos a debater questões deontológicas de comunicação social, se isto é um debate políticos versus jornalistas, eu não quero participar nele. Não quero. Porque não estou preparada, porque não me interessa participar nele. Se estamos a discutir a situação do Banif, então eu tenho todo o gosto a participar nesse debate. E na situação do Banif, a notícia da TVI é um ponto. Eu acho que nós já o debatemos tempo suficiente. E por isso, se quisermos debater se a debilidade de capital do banco estava a condicionar ou não a atuação do Banco de Portugal e do Governo, se o que levou à falência foi um problema de liquidez ou foi um problema de solvência. Hoje, aliás, o Governador do Banco de Portugal insistiu nesta questão, que não foi uma questão de liquidez, foi uma questão de capital. Toda essa negociação, toda essa conversa, nós podemos ter, todo esse debate nós devemos ter. Agora, eu não vou fazer afirmações que não são usadas em prol do debate sobre o Banif, são usadas para eu defender ou não defender a TVI perante uma atitude ou uma decisão que fez de publicar uma notícia. E isso eu não quero fazer. E por isso, neste debate, eu não quero... Tem sido também uma componente da própria Comissão de Inquérito. Exato. A Comissão de Inquérito. Nós estamos a discutir algo que não tem estado na Comissão de Inquérito e não tem estado dentro do caso Banif. A Comissão de Inquérito do Banif tem um problema que é... Muitas tiveram. É que é muito difícil nós avaliarmos história quando ela não acontece. Avaliamos intenções, avaliamos probabilidades, não sabemos avaliar a história quando ela não acontece. Ela é muito difícil mesmo de avaliar. E por isso nós podemos avaliar aquilo que temos em mãos. E aquilo que temos em mãos já foi dito várias vezes. O banco, eu já o disse várias vezes. Eu já o disse várias vezes e não percebo porque é que nós estamos há 2 horas a repetir o mesmo. O banco tinha, no meu entender, nisto sim há versões divergentes, acho eu. Eu acho que no dia 8 de outubro a Ministra das Finanças sabia que o Plano N+1, segundo a Comissão Europeia, implicava uma ajuda pública, porque é preciso fazer uma separação de ativos bons e ativos maus, e quando se retira os ativos maus fica um buraco no banco bom que é preciso cobrir de alguma forma, e que se a venda do banco não fosse suficiente para cobrir esse buraco, era preciso ajuda pública. A Comissão Europeia acreditava que não seria possível fazê-lo. Eu acho que não seria possível fazê-lo. Acho que, aliás, se fosse possível fazê-lo, o banco teria conseguido capital mais cedo. No dia 8 de dezembro, no 4 de dezembro, há uma carta do Banco de Portugal para a Ministra das Finanças, então ainda ex-Ministra das Finanças, a dizer o banco tem problemas de liquidez, o banco tem problemas de capital, em 2016 entram novas regras e, portanto, à medida que se aproxima o momento, é lógico que a resolução... 4 de novembro. 12 de novembro. 4 de novembro. 4 de novembro. Desculpa, 4 de dezembro. Tens razão. Essa é para o centeno. 4 de dezembro. Que já é... De 12 de novembro há mais imparidades do Banif. Nós podemos discutir se essas imparidades eram mesmo necessárias ou foi o Banco de Portugal a pressionar imparidades para pressionar uma resolução, porque mudou de posição, porque já tinha pressões da Comissão Europeia para vender ao Santander. É uma questão difícil de provar. E no meio deste processo há uma notícia que tem como consequência degradar a posição de liquidez do banco e que prejudica a venda e que aparece às coisas à última da hora, mas que não apaga o processo que é para trás. Ponto. Muito bem. E aproveitando este ponto, vamos para um curto intervalo. 35 segundos. Regressamos já a seguir. Já.